Atitude Empreender. Oferecimento: Café Vila Monge. Seu café com mais sabor. Chocolates Brasil Cacau. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Atitude Empreender. É uma honra e um prazer ter a sua audiência. E hoje nós vamos falar com Maxson Ramos, ele que é diretor do grupo de escoteiros aqui da cidade de Poços de Caldas. Fique conosco. Maxson Ramos é diretor de grupo dos escoteiros de Poços de Caldas e junto com toda a equipe busca ajudar o desenvolvimento da criança e do jovem por meio de ensinamento de um sistema de valores que prioriza a honra, baseado no compromisso e na lei do escoteiro. Através da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, os jovens são orientados a assumir seu próprio crescimento, tornando-se exemplos de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina. Maxson, é um prazer ter você aqui. Obrigado pela oportunidade de conhecer sobre um assunto tão importante. Obrigado a você. Boa noite, Rogério. Boa noite, telespectadores. É uma honra, né? A gente está aqui nesse programa televisivo bem assistido, né? Bem aceito pela cidade de Poços de Caldas. Nós estamos aqui hoje para contar um pouco da nossa história e um pouco do escotismo, né? Que a gente tem no nosso coração. E falando em história, é fundamental que a gente conheça a sua origem, conhecer um pouco de você. Fala um pouco sobre você. Tá, meu nome, né? Antes do escotismo. Eu sou daqui de Poços de Caldas, né? Sou filho de também cidadãos poços caldenses, né? Comecei aí no movimento escoteiro bem novo, né? Eu tive uma infância bastante regrada, né? Eu tive uma irmã, no caso, uma irmã excepcional, né? E ela não andava, não falava, então já desde que eu vim de criança, eu já vim com uma certa disciplina, né? Na questão familiar, né? Que eu tinha que... a gente tinha aquela responsabilidade antigamente, de jovem, que eu tenho que ajudar a minha mãe, né? Meu pai era caminhoneiro, né? Então viajava e ficava a minha mãe em casa cuidando da minha irmã. Em 1970, vamos falar assim, ela teve uma meningite, né? E não tinha muito recurso aqui na cidade, né? Então causou que ficou com sequela. Foi um surto grande que deu na cidade aqui naquele ano de 1970. E ela teve, eu não sei falar, Rogério, se é felicidade ou infelicidade de ficar com a sequela, né? Às vezes eu falo que Deus sabe o que faz, né? E também as famílias, mães de hoje, e pais aí, e famílias em si que recebem uma criança com um especial, é uma dádiva de Deus, porque é o escolhido, né? É uma oportunidade para melhorar. Isso, né? Deus não dá o fio maior que o cobertor que você pode carregar. Então eu já vim com aquela, né, tentando ajudar em casa, mãe, pai. Então a minha infância foi meio que assim, focada em ajudar, né? Sempre estar ajudando a mãe. Aquela responsabilidade, faz isso para ajudar. Eu via a dificuldade da minha mãe na época de cuidar da minha irmã, que não falava, que não andava, você não sabia se ela chorava por dor, se chorava porque estava alguma coisa incomodando, né? E de vez em quando a gente ainda conseguia ver ela sorrir, né? Ela assustava muito, ela não tinha visão, enfim. A minha infância foi meio assim. Lembro que quando eu era pequeno eu vinha passear, levar minha irmã para tomar sol, por exemplo. Né? Gosto de falar um pouquinho dessa história, que é uma história bonita que eu acho, né? Você vê a diferença do antes e do hoje, né? Eu morei na rua Assis Figueiredo ali, né? Antigamente tinha ali um local perto da rua Junqueiras ali, uma casa ali no fundo, né? E minha mãe resolveu morar ali no centro, porque era mais fácil para locomoção, minha mãe precisava trabalhar, né? Meu pai e minha mãe, eles se separaram, eu tinha 10 anos de idade, né? Mas meu pai nunca desamparou a família, sempre cuidou tanto de mim quanto da minha irmã, deu toda assistência, minha mãe a vida toda. Né? Meu pai foi um grande homem, vou falar assim, um grande exemplo que eu tive da minha vida. E eu pegava a minha irmã para tomar sol, então eu tinha um espaço grande para passear com ela. Ali no corredor da minha casa, a minha mãe punha ela na cadeira de roda, e eu tinha ali, até na rua Junqueiras, ali antes de atravessar, subir a Capitão Afonso Junqueira, então eu tinha aquele circuito ali até na virada da rua Espírito Santo. Então eu andando na rua com a minha irmã de cadeira de roda, empurrando, muitas das pessoas me abordavam, né? Vi uma criança aí de 10, 11 anos empurrando uma cadeira de roda,
E muitas das vezes queria me dar dinheiro, me dar moeda, alguma coisa. Eu, não quero não estou pedindo dinheiro não. Eu estou passeando com a minha irmã para minha irmã tomar sol. Isso era todo dia, a gente dava uma voltinha com ela para tomar sol. E normalmente minha mãe pedia para mim, que ela tinha que cuidar da casa, algumas coisas. Eu fazia isso com o maior prazer. Então você vê que a visão de antes e hoje, né? Hoje a gente vê às vezes, até pecado de falar, mas muita gente querendo tirar proveito de alguma coisa. Sim. E naquela época eu querendo só passear com minha irmã tomar um sol, né? Então, desde muito pequeno, você já assumiu grandes responsabilidades. Assumi, eu fui descobrir isso depois de grande, né? Que era uma responsabilidade. Que era uma responsabilidade, né? Minha mãe fazia salgadinho, né? E tinha umas pessoas que vendiam, antigamente tinha muito isso, né? Vender salgadinho nas oficinas mecânicas, tudo. E coincidia que as pessoas que vendiam para minha mãe não conseguiam vender. E às vezes eu ia na escola, chegava minha mãe chorando. E o que foi? Ah, não vendeu. Né? E eu pegava, não, dá aqui, mãe, dá a cesta aqui. Eu saía nas casas, de porta em porta. Batendo. Sou o Max, sou filho da Zélia, que você não quer comprar coxinha. Voltava zero, voltava com tudo vendido, né? Já tinha essa responsabilidade de ajudar. Só que isso, em consequência, eu não tive aquela infância de ficar tanto tempo na rua. De brincar. Brincava bastante, brincava na rua, tinha grandes amigos ali perto da minha casa, tudo. Mas aí a minha mãe percebeu, com o passar do tempo, que eu precisava de algo mais, né? Aí foi onde que eu acabei conhecendo o movimento escoteiro. Minha mãe conheceu. Com quantos anos? Eu tinha 10 anos. 10 anos. Para 11 anos, isso. Minha mãe conheceu a dona Sueli, né? O chefe Jorge, que infelizmente não está entre nós mais hoje. E ela tinha uma amiga, minha mãe, que o filho dela era escoteiro. Um dia eu fui visitá-lo e eu vi a roupa dele, vi cantil, né? Canivete, fiquei encantado com aquilo. Minha mãe, eu vou te levar para conhecer. Fui na casa desses dois chefes, que é a dona Sueli Magalhães, que é uma excelente pessoa e hoje que está entre nós aí também, é uma pessoa que trabalha muito voluntariamente hoje aqui em Poços de Caldas, cuida de uma creche, né? E o chefe Jorge, que partiu para o grande acampamento, a gente fala, né? Não está entre nós mais, mas foi as pessoas que acabou que me acolhendo também. E lá eu descobri que eu brincava mais, eu tinha bastante amigos e fui desenvolvendo, né? Crescendo no meio disso. Desenvolvia responsabilidades. Isso, fui aprendendo ali. Como é que foi seu primeiro dia no grupo? Foi tenso. Foi tenso, que naquela época era tudo muito militarismo ainda, né? Aquela... Você pensa que um pouco da paixão do escotismo ela vem do exército, dessa paixão do exército assim, também? No começo da história, né, na verdade, o fundador, ele era militar mesmo, né? E o meu chefe, Jorge, eu gosto de falar muito dele, ele era militar, ele era da aeronáutica, né? Então você imagina, um senhor da aeronáutica... Porque eu me lembro quando criança, você encantava muito a aeronáutica, a marinha... Tanto é que tem hoje, né? Hoje a gente tem o escoteiro do ar, tem o escoteiro do mar, e o engraçado não é escoteiro da terra não, viu? É o escoteiro básico, que é o que nós somos aqui, né? Muita gente fala escoteiro do ar, do mar e da terra, não. É o escoteiro básico, né? Que é a nossa formação aqui em Poços de Caldas, principalmente aqui no sul de Minas, né? Então fala um pouco da história do escotismo. Então, já que nós tocamos nesse assunto, da origem, da onde veio, fala um pouco sobre isso. Em 1907, né, Robert Stephenson Smith Baden-Powell, né? Ele já saiu com uma ideia ele viu que numa guerra que ele estava defendendo uma ilha que chamava Ilha de Mafeking, então ele estava querendo tomar de uns índios lá. Então ele foi para defender, né, foi deslocado para defender, para não deixar ninguém tomar essa ilha deles e dar proteção para esses índios. E ele ficou um tempo bom lá, porque ele era um bom, como é que se diz, um bom general, um bom comandante, então ele conseguia segurar bem essa barra que existia antigamente. E ele começou a ver que tinha muita criança ociosa, sem fazer alguma coisa, tudo. Ele viu a necessidade de lançar, de inventar alguma coisa para esse jovem fazer, né? Mas não que ele ia ensinar. A idealização dele era que ele fizesse alguma coisa para que o jovem aprendia fazendo. E começou a escrever lá literaturas, tudo, almanacs, movimento escoteiro, tudo, lá nessa ilha de Braucílio. Aí em 1907 veio o primeiro acampamento, com um número determinado número de jovens, né? Acho que, não me engano, 20 jovens, foi o primeiro acampamento, né? Inclusive hoje ainda existe lá o Givel Park, né? Foi onde foi feito esse primeiro acampamento. E aí foi se espalhando. Foi espalhando devagarzinho, até virar o que virou hoje, né? E ele hoje tem praticamente no mundo todo. No mundo todo. Uma curiosidade aí também, Rogério, é que o movimento escoteiro é a maior ONG do mundo, a mais antiga e de jovens. É um movimento em movimento, né? Então você vê a proporção do escotismo no mundo, né? Eu acho que até poucas pessoas conhecem o movimento escoteiro, devia ser mais bem divulgado, né? E no Brasil, há quanto tempo? O Brasil veio em 1910, né? 1907 foi na Inglaterra, 1910 veio para o Brasil.
Quem trouxe o escotismo para o Brasil foram um grupo de marinheiros, né, que foram para a Inglaterra construir um navio, chamava navio Minas Gerais, né? E eles conheceram o movimento escoteiro lá porque um dos marinheiros que trouxe, que é o Aurélio Marques Azevedo, né, ele viu e gostou, e colocou o filho dele no movimento escoteiro. E quando eles retornaram para o Brasil, ganhou de presente alguns uniformes, né, e veio para cá e difundiu o movimento escoteiro aqui no Brasil. Então aí começou em 1910. Meados de 1950. Isso. E aqui em Poços de Caldas? Então, aí em Minas Gerais, em 1914, veio para Minas Gerais, né? Foi para o Rio de Janeiro primeiro, depois em 1914. Veio bastante rápido para o Brasil, né? 1907 para 1910. 10, depois em 1914 veio para o estado de Minas Gerais, né? E aqui em Poços de Caldas, Rogério, eu não sei assim precisamente falar, né? A gente tem histórias, inclusive eu ganhei um presente de uma ex-bandeirantes, né? Ela me deu um livro, né? E o livro dela fala de 1948. Existia um grupo escoteiro aqui na esquina Rua Paraíba, Carroassis, né? Hoje, atualmente, é o Banco Santander, né? Ali foi um grupo de escoteiros. E em 1972 foi fundado o 100º Grupo Escoteiro, primeiro centenário de Poços de Caldas. Foi quando Poços de Caldas fez 100 anos. Um grupo de amigos que trabalhavam na empresa, na Alcoa, fizeram uma reunião e gostavam do escotismo já e fez isso para homenagear a cidade e fundou o nosso grupo. Muito legal. Então o escotismo serviu para organizar, disciplinar os jovens que naquela época tinha pouca orientação para serem pessoas melhores, né? Isso. Ele veio para melhorar os jovens daquela época e hoje melhora jovens do mundo todo. Isso. E nós queremos saber como é feito isso, queremos saber um pouco da sua trajetória. No próximo bloco, você conta pra gente como é que é a sua trajetória do início até hoje dentro do escotismo, ok? Vamos para um breve intervalo. E o programa Atitude Empreender volta já.